Olá, viajantes, tudo bem? Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da nossa videoaula de hoje aqui no Viagens de Clio são as variedades linguísticas, em especial a variedade regional, geográfica ou diatópica. Roda a vinheta. As variedades linguísticas são variações da manifestação da língua, em especial da língua coloquial, que levam em consideração todas as influências que nós recebemos no nosso dia a dia. A nossa profissão, o nosso nível de escolaridade, o contexto em que nós nos inserimos, são fatores que influenciam direta ou indiretamente na forma pela qual nós falamos, na forma pela qual nós nos expressamos. E um dos fatores no Brasil que mais influencia a forma pela qual nós nos expressamos é a região em que nós vivemos, a região em que nós convivemos diariamente. Num país de dimensões continentais como o Brasil, o fato de você ser nordestino, goiano, paulista, carioca, sulista, influencia nitidamente na forma pela qual nós nos expressamos, principalmente por meio da linguagem falada. A variedade regional ela é muito perceptível em razão tanto do sotaque, que tem a ver com uma variação fonética, na forma como nós pronunciamos certos fonemas. Eu, por exemplo, sou goiano. Para os viajantes que nos acompanham de outras regiões, já devem ter notado vez ou outra a forma como muitas vezes eu acabo estendendo um pouquinho a pronúncia do R na forma pela qual eu me manifesto. O carioca, por exemplo, tem um sotaque muito ligado à pronúncia do S, com som sibilante, com som de CH. Um outro fator que facilita a percepção de uma variedade regional são os regionalismos, que são palavras ou expressões típicas de uma dada região. Nós aqui em Goiás, por exemplo, nos utilizamos do uai como um regionalismo, como uma expressão típica do nosso estado. É muito comum aqui em Goiás, por exemplo, a utilização da palavra trem com valor de pronome indefinido. Pegue esse trem aí. Comece a observar, você que é do Nordeste, você que é do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Sul, quais são as expressões, quais são os regionalismos típicos da área em que você vive. Agora vamos dar uma olhada em como esse assunto cai na prova do Enem. Se lembra do vídeo da semana passada, Vidas Secas, Graciliano Ramos, feito pelo professor Petras? Pois bem, vamos dar uma olhada em como o Enem cobrou um trecho do Vidas Secas numa questão vinculada à variedade regional. Vamos lá? No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro Fabiano encontra-se com o patrão para receber o salário. Eis parte da cena. Não se conformou, devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada, estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho não. Graciliano Ramos, Vidas Secas. No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo no vocabulário. Pertence à variedade padrão formal da linguagem o seguinte trecho. Letra A. Não se conformou, devia haver engano. Letra B. E Fabiano perdeu os estribos. Letra C. Passar a vida inteira assim no toco. Letra D. Entregando o que era dele de mão beijada. Letra E. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Observem, pessoal, que na letra A, em especial, nós temos a presença de um trecho em que houve a utilização do padrão formal da língua. Você percebe isso, inclusive, pela utilização do verbo haver. Devia haver engano.
uso muito formal. Nas demais alternativas, percebe-se nitidamente ou a utilização de uma linguagem coloquial ou a utilização de uma linguagem regional, o termo amunhecou, por exemplo. Vejam que é uma questão em que nitidamente se cobra o confronto de uma variedade linguística, a regional, com a linguagem formal, com a linguagem culta, com a linguagem que segue à risca todos os preceitos trazidos pela linguagem formal, pela gramática normativa. Vamos a mais um exercício para ratificar essa ideia. Também questão do Enem. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema. Que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e paroaras escancarem as vogais? Que tem se os 500 réis meridional vira 5 tostões do rio pro norte? Juntos formamos este grande assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Mário de Andrade, Poesias Completas. O texto poético, ora reproduzido, trata das seguintes diferenças brasileiras no âmbito: letra A, étnico e religioso. B, linguístico e econômico. C, racial e folclórico. D, histórico e geográfico. E, literário e popular. Observem, pessoal, que a resposta correta envolve as diferenças linguísticas e as diferenças econômicas. O poema começa fazendo referência às diferenças linguísticas regionais. Ele cita, por exemplo, a linguagem dos cariocas, a linguagem dos paroaras. Logo depois, o texto começa a falar da diferença econômica existente do sul, os 5.000 réis meridionais, que se transformam do rio para o norte em 5 tostões. É um texto, portanto, que evidencia a diferença linguística entre as diversas regiões e a diferença econômica, fruto de uma desigualdade social também vinculada às diversas regiões do país. Pessoal, espero que tenham gostado dessa videoaula. Se sim, cliquem no gostei, deixem seu comentário e, no mais, continuem assistindo às aulas do Viagens de Clio. Acreditamos que essas aulas serão extremamente importantes e muito produtivas para o seu caminho até a aprovação. Ok? Muito obrigado!